Bom dia, meus amigos. Hoje é domingo, agora são 6 horas e 45 minutos e eu estou indo para a igreja orar, falar com o Papai do Céu. E eu quero te convidar. É um trajeto curto da minha casa até a igreja, 15 minutinhos. E aí vamos comigo, vamos conversando, vamos batendo um papo até lá, tá bom? Espero que você também tenha um excelente dia. Meus amigos, eu quero refletir com vocês algo que eu acho que é de suma importância para as nossas vidas, até para que nós possamos viver um pouco melhor, porque a vida ela já é complicada por si só. Daqui a pouquinho eu mostro o trajeto para vocês. Eu estava certa vez lendo uma reportagem na época do Covid, e aquilo me marcou muito. Dava conta de a filha de um banqueiro, não vou aqui citar o nome do banco, enfim, e o pai dela faleceu, vitimado pelo Covid. E na reportagem, a sua filha disse assim: a nossa família é uma família muito rica, e o meu pai faleceu por falta de algo que é gratuito, que é o ar. Eu nunca me esqueci dessa reportagem, porque muitas vezes nós esquecemos de sermos gratos. Nós focamos muitas vezes naquilo que nós não temos e esquecemos de agradecer por aquilo que temos. É muito comum, às vezes a pessoa não tem, vamos dizer aqui, um veículo, nem uma bicicleta. Ela caminha, ela precisa se deslocar e ela vai na caminhada porque ela não tem o meio de transporte. E aí a pessoa começa a reclamar: eu queria ter isso, eu queria ter aquilo, eu queria ter uma bicicleta. E ela começa a reclamar por algo que ela ainda não conseguiu ter, não conseguiu obter. Mas se ela dá uma olhadinha ao seu redor, ela vai ver muitas pessoas que não têm nem as pernas para andar. Então, ao invés de a gente reclamar por aquilo que não temos, por não termos um meio de transporte, nós deveríamos agradecer por termos as nossas pernas para caminhar. Existem aqueles que também não se contentam, porque ainda, por mais que tenha lutado, tenha batalhado, ainda não tem conseguido, por exemplo, o sonho da casa própria. É um sonho de todos e é um sonho legítimo, e não estou aqui fazendo apologia à pobreza, à miséria, nada disso. O foco é outro, o foco é gratidão. Às vezes você ainda não conseguiu ter a sua casa própria, mas Deus tem te dado condições e você tem conseguido, por exemplo, pagar o aluguel de uma casa. E eu não sei aí na cidade onde vocês moram, mas aqui na minha cidade, no meu bairro, e principalmente depois da pandemia, tem crescido muito o número de moradores em situação de rua. Então, às vezes você ainda não tem a sua casa própria, mas você tem condições de pagar um aluguel, ainda que ainda não seja sua, mas à medida que nós vamos agradecendo por aquilo que nós temos, coisas boas vão acontecendo em nossas vidas. E talvez hoje você não tem, mas amanhã você pode ter. Às vezes a pessoa reclama e, como nós dizemos assim, eu queria hoje comer uma coisa diferente, uma coisa gostosa,
e queria comer uma carne, alguma coisa, e ela tem o desejo, é um desejo legítimo, né? Mas talvez no dia, no momento, ela não tem uma carne boa para comer, mas ela tem o arroz, ela tem o feijão, ela pode não ter aquilo que ela gostaria, mas ela tem aquilo que é o necessário. E enquanto muitas pessoas vivem mendigando, né, em busca de um pedaço de pão, é comum, a gente observa, né, andando pelas ruas, pessoas até revirando lata de lixo e disputando um pedaço de alimento para saciar sua fome, né? Porque não tem um lugar, não tem uma fonte de renda, não tem de onde tirar o sustento. E isso é algo muito dolorido, mas é uma realidade. Então, se talvez você hoje tem o básico, seja grato, né? Agradeça a Deus porque você tem o básico. Muitas pessoas não têm nem isso, né? Não tem nem isso. Então, às vezes nós somos por natureza, estou dizendo nós, eu me incluo também, nós somos por natureza pessoas ingratas, agradecemos pouco e reclamamos muito. E na verdade, nós deveríamos inverter isso na nossa vida. Deveríamos reclamar menos e agradecermos mais, porque se você for analisar, se você for pensar com calma, você vai perceber que você tem muitas coisas de valor que outras pessoas ao seu redor não têm. Eu me lembro que uma vez eu estava em um posto da Previdência Social e aí do meu lado chegou um senhor. Ele não era uma pessoa tão idosa, talvez na casa dos seus 60 anos, e eu percebi que junto com ele estava um menininho por volta dos seus 13, 14 anos, e eu olhando bem assim, né, não entendi a princípio porque aquele rapazinho estava bem pertinho dele, mas depois eu percebi, aquele garotinho estava carregando em cima de um carrinho um tambor de oxigênio, e aquele senhor, né, tinha nas suas narinas, né, alguns caninhos ali para poder estar respirando, fazendo uso daquele cilindro de oxigênio. E eu fiquei olhando ali aquela cena, né? E são cenas que você não pode fazer nada, mas pelo menos você pode tirar a lição para você, para sua vida, né? Porque a pessoa, deixa eu levantar um pouquinho aqui, porque a pessoa às vezes está respirando, não precisa de um balão de oxigênio, de um cilindro de oxigênio, né? E quantas pessoas às vezes estão nessa situação e mesmo assim às vezes estando nessa situação, essas pessoas elas nem reclamam, elas agradecem porque apesar de estarem às vezes precisando, né, de algo para sua sobrevivência, elas ainda conseguem ser gratas pela vida que ela tem. E às vezes nós, né, que graças a Deus estamos bem, respirando bem, você vê o ar, uma coisa que você respira, você não faz esforço nenhum e você nem percebe que está respirando, mas se você tivesse a oportunidade ou o desprazer de ficar um minuto, né, faltar esse ar para você, para mim, a gente vai perceber que vamos ficar sufocado e se esse ar não chegar logo, a gente vai morrer, e vai morrer mesmo, né? Então, nós precisamos agradecer pelas coisas mais simples que pareça ser, né, na nossa vida, precisamos agradecer. Então, esse bate-papo, eu estou chegando já aqui, e aliás eu disse que ia mostrar o trajeto para vocês e acabei nem mostrando, né? Mas depois a gente, numa outra oportunidade, eu mostro o caminho para vocês, né? O nosso papo aqui tá gostoso, né? E é bom ter vocês aí do outro lado me acompanhando. Então, vamos ser mais agradecidos, né?
né? Você talvez hoje está começando, como eu disse no início, hoje é domingo, primeiro dia da semana, né? Só o fato de você ter dormido, ter levantado, acordado, né? Sem precisar da ajuda de ninguém, isso já é maravilhoso. Então seja grato, tá? Seja grato, comece a agradecer, e quando você começar a agradecer, você vai perceber que aquelas coisas que você gostaria de ter, Deus vai prover para você, tá bom? Então essa é a minha reflexão deste dia. Eu já estou aqui chegando no meu destino. Que Deus te abençoe, tá bom? Que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia. Se você gostou, deixe o seu joinha, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau!